Durante 20 anos, todos os argumentos contra as energias renováveis se resumiam a um só: o custo de armazenamento de eletricidade era muito alto. Esse era o obstáculo. A energia solar ficou barata, a energia eólica ficou barata, mas o sol se põe e o vento para. Por 2 décadas, isso significou que ainda era necessário usar carvão ou gás para manter as luzes acesas à noite. A indústria dos combustíveis fósseis explorou esse argumento mais do que qualquer outro. Chamavam isso de problema da intermitência. Falavam em carga base. Eles traçaram curvas mostrando como a energia solar cai justamente quando as pessoas mais precisam de energia. E por muito tempo eles estavam certos. Mas algo aconteceu recentemente que silenciosamente põe fim a toda essa discussão. A IDEA VMD, uma empresa que a maioria das pessoas considera uma fabricante de carros, não uma empresa de energia. A BYD é a empresa chinesa que já produz mais carros elétricos do que qualquer outra no mundo. Agora eles estão trabalhando em uma bateria da qual quase ninguém nos círculos energéticos ocidentais está falando ainda. O valor anunciado é disto 40 por quilowatt-hora, mas o valor real, aquele que realmente importa, está mais próximo de estar a 20 quando se considera a duração da bateria. Esse é o valor mágico. É o ponto em que a energia solar deixa de ser uma fonte de energia barata ocasionalmente e passa a ser uma fonte de energia barata o tempo todo, dia e noite. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão gostei, pois produzi-los dá muito trabalho, e inscreva-se para não perder o próximo. O que torna essa história tão incrível não é apenas o preço, é a ciência por trás dela, os materiais utilizados e a forma como ela refuta quase todos os argumentos que mantiveram os combustíveis fósseis na matriz energética por décadas. Para entender por que uma bateria de estado 20 muda, tudo primeiro você precisa entender qual era o argumento contra as energias renováveis e por que ele persistiu por tanto tempo. O argumento que impediu o avanço das energias renováveis. Durante a maior parte dos últimos 20 anos, se você perguntasse a qualquer pessoa do setor energético por que não podíamos usar energia solar e eólica para tudo, a resposta seria sempre a mesma: o sol não brilha à noite, o vento não sopra quando queremos. A eletricidade precisa ser usada no momento em que é produzida ou armazenada, e armazená-la era muito caro. Esse não era um problema pequeno, era o maior obstáculo para uma rede elétrica totalmente renovável. Imagine agriculture, que produz mais comida do que qualquer pessoa conseguiria consumir na época da colheita, mas não tem geladeira. A comida é ótima, mas se não for possível mantê-la fresca, a pessoa ainda passará fome no inverno. Painéis solares podem inundar a rede elétrica com energia barata ao meio-dia, mas às 18 horas, quando todos chegam em casa, conectam seus carros elétricos, ligam o ar-condicionado e preparam o chá, os painéis praticamente não estão gerando energia. No setor energético, isso tem um nome: curva do pato. No meio do dia, a energia solar gera tanta eletricidade que as operadoras da rede elétrica precisam pagar para que as pessoas consumam o excedente ou simplesmente desligam os painéis. Então, algumas horas depois, a demanda aumenta repentinamente. A rede elétrica entra em ação para acionar usinas a gás e suprir a demanda. Essas usinas a gás são chamadas de usinas de pico. Elas existem por um único motivo: funcionam algumas centenas de horas por ano durante o horário de pico da noite. Elas queimam gás para manter as luzes acesas e custam muito caro. Eles são poluentes e até então eram necessários. Toda a discussão sobre combustíveis fósseis se baseava nessa lacuna. Vocês podem construir toda a energia solar que quiserem, diziam, mas ainda precisarão de nós quando o sol se pôr. E por 20 anos isso foi verdade. As baterias têm um custo muito elevado para suprir essa lacuna em grande escala. Uma bateria de rede que armazena energia solar para uso noturno tinha que competir com o custo da queima de gás. Durante muito tempo, o gás venceu com folga.
Todos os argumentos se baseavam nesse fato. E quanto a uma semana nublada, e quanto ao inverno, e quanto à carga base, nenhum desses era realmente um problema científico. Eram problemas financeiros disfarçados de problemas. Se o armazenamento fosse barato o suficiente, bastaria construir mais painéis solares, armazenar o excedente e passar por semanas nubladas e meses de inverno usando baterias. Os cálculos funcionaram, o dinheiro não. Essa é toda a história. Você sabe... As ferramentas para operar uma rede elétrica com energias renováveis existem há anos. O que faltava era uma bateria barata e duradoura o suficiente para que os cálculos fechassem. E isso nos leva ao que mudou e por que mudou tão rápido, a ponto de a maior parte do setor energético ainda não ter se adaptado. Como a energia solar se tornou barata o suficiente para revolucionar o mercado. Para entender por que o avanço no armazenamento de energia é tão importante, é preciso saber o que aconteceu com o preço da geração de eletricidade a partir da energia solar. Desde 2010, o custo dos painéis solares caiu cerca de 90%. Isso não é um declínio gradual, é um precipício. Nos melhores lugares da Terra, locais com muito sol e terrenos baratos, a energia solar agora gera eletricidade por menos de 2 centavos de dólar por quilowatt-hora. Isso a torna a forma mais barata de energia que os humanos já produziram. Mais barata que carvão, mais barata que gás, mais barata que energia nuclear, mais barata que qualquer coisa que já construímos. Isso aconteceu porque os painéis solares ficaram melhores e mais baratos ao mesmo tempo. As fábricas na China aumentaram sua produção para níveis inimagináveis há 20 anos. A cada vez que a produção global dobrava o custo dos painéis, caía cerca de 20%. Esse efeito bola de neve transformou a energia solar, que antes era um produto de nicho caro, na opção padrão para novas usinas de energia na maior parte do mundo. Mas a energia barata por si só não resolve o problema de sincronização. Na verdade, piora a situação. Quando a energia solar inunda a rede ao meio-dia, o preço da eletricidade pode chegar a ficar negativo. As concessionárias pagam as pessoas para usarem energia porque há excesso dela. Então o sol se põe e a produção cai drasticamente e a mesma rede que estava inundada de eletricidade há 3 horas, agora se esforça para encontrar energia suficiente para a demanda da noite. É aí que entra o corte de produção. O termo curtailment se refere à situação em que uma usina solar precisa desligar seus painéis porque não há para onde direcionar a eletricidade. A rede elétrica não consegue suportá-la, as baterias para armazená-la são muito caras e, portanto, a energia é simplesmente desperdiçada. Só na Califórnia, milhões de quilowatts-hora de energia solar são desperdiçados todos os anos. O sol está brilhando, os painéis estão funcionando e ninguém pode usar a energia. Com os custos de armazenamento atuais, esse desperdício se transforma em uma estratégia. Em vez de desperdiçar a energia solar gerada ao meio-dia, você a armazena. Ela é colocada em baterias e liberada às 18 horas, quando as pessoas precisam dela. A energia solar já é praticamente gratuita. A única questão é se a bateria é barata o suficiente para armazená-la até o anoitecer, e esse é o fator que muda tudo. Com um custo de armazenamento em torno de $20 por quilowatt-hora, calculado ao longo de toda a vida útil do equipamento, aproximando-se desse valor. A energia solar deixa de ser uma opção barata apenas em alguns momentos e passa a ser uma fonte de energia disponível o tempo todo. Ela supera o carvão, o gás e a energia nuclear durante as 24 horas do dia, não apenas ao meio-dia. Esse único número elimina quase todos os argumentos técnicos que a indústria de combustíveis fósseis usou durante uma década. Mas por anos, ninguém conseguiu chegar perto de os 20.
As baterias de íon lítio, como as usadas em celulares, laptops e carros elétricos, eram caras demais e não duravam o suficiente para armazenamento em redes elétricas. A química não era adequada para a tarefa. Algo novo era necessário e viria de uma direção inesperada. A revolução do sódio que ninguém previu. A maioria das pessoas pensa em baterias e pensa em lítio. O lítio está em nossos celulares, nossos laptops, nossos carros elétricos. É o elemento que impulsionou a revolução dos dispositivos móveis. Mas o lítio tem problemas. Não está disponível em todos os lugares. É encontrado em apenas alguns países. A cadeia de suprimentos envolve cobalto e níquel, que são ainda mais difíceis de obter. E para armazenamento em redes elétricas, onde são necessárias enormes quantidades de energia, de baterias instaladas próximas a usinas, o lítio sempre seria caro demais para ser produzido em larga escala. Aí entra o sódio. O sódio é o elemento número 11 da tabela periódica logo abaixo do lítio. Ele age de forma semelhante, o que significa que você pode construir baterias com ele usando as mesmas ideias básicas. Mas o sódio vem do sal. Sal comum, aquele que polui os oceanos. Existe sódio suficiente no mundo para construir todas as baterias que alguém possa precisar e ninguém controla o fornecimento porque o sal está em toda parte. Durante anos, as baterias de íon sódio foram uma curiosidade de laboratório. Elas funcionavam, mas não suficientemente bem. A densidade energética era menor que a do lítio, o que significa que uma bateria de sódio precisava ser maior e mais pesada para armazenar a mesma quantidade de energia. Isso as tornava inúteis para celulares e difíceis de vender para carros. Mas para armazenamento em redes elétricas, ninguém se importa com o peso. Uma bateria armazenada em um depósito ao lado de uma subestação não precisa ser leve. Ela precisa ser barata, segura e duradoura. É aí que a BYD entra em cena. A BYD não é apenas uma montadora de carros. É uma das maiores fabricantes de baterias do mundo e tem trabalhado discretamente em uma química de íons de sódio desenvolvida especificamente para armazenamento em redes elétricas. Essa química é chamada de design polianiônico, construído em torno de uma estrutura de fosfato. O ponto crucial é que a BYD escolheu essa química específica por razões muito específicas. O design polianiônico é muito estável. Em testes de abuso, nos quais as baterias são levadas ao limite até a falha. Essas células de sódio atingiram um pico de 273 dGc. Uma bateria de sódio concorrente atingiu 484 dGc no mesmo teste, quase 80% mais quente. As células de polianiões também liberavam menos gás quando falhavam cerca de 93 L contra 123 L do projeto concorrente. Quando você coloca milhares de células em um prédio selado ao lado de uma usina de energia, uma química que opera a temperaturas mais baixas e libera menos gás não é uma vantagem considerável. É imprescindível. A BYD incorporou essa tecnologia em uma célula de grande formato com 189 Ah a 2V. O material polianiônico bruto não conduz bem eletricidade por si só, comportando-se quase como um isolante. Então os engenheiros reduziram as partículas para cerca de 100 m e revestiram cada uma delas com carbono. Juntas, essas duas técnicas aumentaram a condutividade em 100.000 vezes. Isso não é uma melhoria pequena. Isso representa uma mudança enorme no funcionamento do material. O resultado é uma bateria que não busca prêmios de densidade energética. Ela foi projetada para ficar armazenada em um depósito, carregando e descarregando todos os dias durante 30 anos, sem jamais pegar fogo. E é exatamente disso que a rede elétrica precisa. A matemática que faz com que os
40 se comportem como estágio 20. É aqui que a história fica realmente interessante. A BYD estabeleceu a meta de produzir essas células de sódio, BCC, aqui cerca de 40 por kWh até 2027. Para contextualizar, as células de fosfato de ferro-lítio mais baratas do mercado atualmente, que já são a principal tecnologia para armazenamento em redes elétricas, custam entre os 55 e os 70 por kWh. Portanto, considerando apenas o preço, a BYD supera o lítio por uma margem considerável. Mas o preço não é o fator mais importante. O que importa é a vida útil. A BYD classifica esta plataforma de sódio para mais de 10 mil ciclos de carga. Um fabricante concorrente de baterias de sódio alega mais de 15 mil ciclos com uma química semelhante. Em teoria, isso poderia significar mais de 30 anos de uso diário. Uma célula de fosfato de ferro-lítio, típica para redes elétricas hoje em dia, tem uma classificação de cerca de 4 mil a 5 mil ciclos. Isso representa aproximadamente metade da vida útil, às vezes menos. Agora pense nisso como um operador de rede elétrica pensaria. Você não compra baterias com base no custo por célula. Você as compra com base no custo por ciclo. Quanto custa armazenar e liberar 1 kWh de eletricidade todos os dias durante toda a vida útil da bateria? Esse é o número que importa. Faça as contas. Uma bateria de $40 com duração de 10 mil ciclos fornece energia com o mesmo custo ao longo de sua vida útil que uma bateria de estanálio 20 com duração de apenas 5 mil ciclos. Considerando o custo por ciclo, a bateria de sódio da BYD UST40 tem o mesmo desempenho que uma bateria de lítio de UST20. E se a vida útil chegar a 15 mil ou até 20 mil ciclos, o que é possível em climas amenos, onde as baterias não são expostas a calor extremo, o custo efetivo sai ainda mais. Poderia chegar perto de estar 12 ou 10 por quilo. Esse é o número que muda tudo. Lembre-se, os 20 por kWh. Foi o ponto em que a energia solar deixou de ser barata às vezes e se tornou energia que você pode usar o tempo todo. A BYD não está vendendo por os 20, não está vendendo por os 40, mas a bateria dura o dobro, o que significa que o custo por ciclo é o mesmo. A lógica econômica é a mesma. O argumento não procede de qualquer forma. Para que os fabricantes de baterias de lítio consigam igualar essa meta, não bastaria reduzir os preços pela metade para os 40. Eles precisariam atingir o estado 20 por kWh mantendo a vida útil atual. Ninguém está perto disso, mantendo-a. Absolutamente ninguém. A cadeia de suprimentos de lítio foi otimizada ao longo de anos e os preços já foram reduzidos a níveis mínimos históricos. Não existe uma maneira clara de reduzir pela metade o custo das células de lítio e, ao mesmo tempo, dobrar sua vida útil. Considerando o setor como um todo, isso significa que os preços das baterias para redes elétricas podem cair entre 60% e 65% nos próximos 18 meses. Não se trata de uma queda gradual, mas sim de uma mudança radical. É o tipo de queda de preço que redefine a economia de toda a rede elétrica de uma só vez, deixando todas as outras tecnologias de armazenamento correndo atrás do prejuízo. O gargalo que ninguém menciona. A única parte da cadeia de suprimentos de baterias de sódio que ainda não está pronta é o ânodo. A maioria das células de íon sódio usa um material chamado carbono duro para o ânodo, e essa cadeia de suprimentos ainda está em desenvolvimento. A produção está dispersa entre pequenos fabricantes sem um processo padronizado. Os rendimentos variam muito de uma fábrica para outra.
A qualidade não é consistente e o volume está longe do necessário para uso em larga escala na rede elétrica. Este é um problema real, mas é o tipo de problema que se resolve rapidamente quando há investimento financeiro. O ânodo de carbono duro não é limitado por matérias-primas. A capacidade de produção é limitada pelo conhecimento e pela escala de fabricação. Ambos podem ser implementados rapidamente quando houver demanda, e essa demanda está prestes a ser enorme. A Minmetal Securities, que compilou os dados dos testes de abuso dessas células, é direta quanto ao cronograma. Os analistas dizem que o sódio não atingirá a verdadeira paridade de custos com o fosfato de ferro-lítio antes de 2027 no mínimo. Mas essa é a previsão deles. As metas da própria BYD são mais ambiciosas e a BYD tem um histórico de atingir metas de custo que analistas externos consideravam impossíveis. A CATL, a outra gigante chinesa de baterias, acredita que cerca de 40% das baterias fabricadas no mundo dentro de alguns anos serão de íon de sódio. Esse número é enorme, considerando que as baterias de sódio praticamente não existiam fora dos laboratórios há alguns anos. A velocidade dessa mudança é o que pega a maioria das pessoas de surpresa. No mercado de baterias da China, a competição já começa a se definir em torno de uma divisão. A CATL ainda lidera o mercado geral, detendo cerca de 46% do mercado chinês de baterias com aproximadamente 33 gigawatts-hora instalados somente em maio. A BYD ocupa a segunda posição com cerca de 16%. Em vez de competirem diretamente, os dois gigantes parecem estar dividindo o mercado. A CATL está investindo na química do sódio para automóveis. Ela já lançou um carro produzido em massa com uma bateria de íon sódio de 45 kWh em parceria com a montadora Changan. A BYD, por outro lado, concentra seus esforços com sódio no armazenamento em larga escala para a rede elétrica. Isso torna a rivalidade pouco amigável. Ambas as empresas estão empenhadas em reduzir os custos das baterias de íon sódio primeiro, mas isso sugere que as baterias de lítio e de alto teor de níquel manterão sua posição dominante em carros elétricos de longo alcance pelos próximos 2 ou 3 anos, enquanto as baterias de íon sódio polianiônicas assumem o papel de baterias estacionárias de alta potência, onde o peso não importa e o preço por ciclo é o fator mais importante. A cadeia de suprimentos do sódio também difere da do lítio em um aspecto fundamental. O sódio vem do sal. Não há cobalto, níquel ou elementos de terras raras. O argumento de que a China controla a cadeia de suprimentos de lítio, que tem sido uma grande preocupação para os governos ocidentais, desmorona quase ao mesmo tempo que o argumento da intermitência. Energia barata e confiável torna-se possível em qualquer lugar onde haja sol e sal, o que na verdade significa praticamente qualquer lugar na Terra. O que acontece quando a rede elétrica passa a ser renovável? Junte as peças. Custos de energia solar extremamente baixos com painéis gerando eletricidade por menos de 2 centavos de dólar por quilowatt-hora. A química do sódio se aproximando de 40 por quilowatt-hora, com o dobro da vida útil do lítio. Uma cadeia de suprimentos que não precisa de lítio, cobalto ou níquel. É uma bateria que pode ficar armazenada em um depósito ao lado de uma subestação por 30 anos sem pegar fogo. O caminho a seguir é difícil de evitar. As centrais de pico, aquelas turbinas a gás que existem apenas para funcionar algumas centenas de horas por ano, durante os picos de demanda, perdem sua razão de ser, no momento em que as baterias podem fazer o mesmo trabalho silenciosamente por menos dinheiro. Não existe cenário em que uma usina a gás que opera 400 horas por ano seja mais vantajosa do que uma bateria que carrega com energia solar gratuita ao meio-dia e libera energia às 18 horas. A bateria é mais barata para construir, mais barata para operar, não precisa de combustível e não produz poluição.
As centrais de carvão e gás de base ficam sobrecarregadas à medida que seu consumo diminui. Uma central de carvão que costumava operar 24 horas por dia começa a dar prejuízo quando a energia solar a supera durante o dia e as baterias a superam à noite. A central ainda precisa arcar com os custos de manutenção, combustível e mão de obra, mas vende cada vez menos eletricidade. Com o tempo, torna-se mais barato desligá-la do que mantê-la em funcionamento. Para as empresas de serviços públicos e para os países exportadores de petróleo, isso representa um grande prejuízo financeiro e é um problema muito sério. O desperdício de energia solar, prática comum de descartar o excedente por falta de espaço para armazená-lo, deixa de ser um problema de desperdício e se transforma em uma estratégia lucrativa. Ao deixar de desperdiçar a energia solar gerada ao meio-dia, você passa a armazená-la, pois o armazenamento se torna mais barato do que queimar gás para suprir a demanda posteriormente. Cada painel adicional instalado se torna um ativo, não um problema. O argumento é se houver uma semana nublada. Parece um problema científico, mas é apenas matemática. Você constrói mais capacidade solar, que agora é muito barata. Adiciona energia eólica, que também é barata, e armazena o excedente, que também está barato. O volume resolve a questão da confiabilidade e o volume ficou muito mais acessível. O petróleo ainda será necessário para plásticos e alguns outros usos, mas a quantidade de petróleo, carvão e gás queimados para a geração de eletricidade deverá diminuir bastante nos próximos 5 anos. Não gradualmente, nem ao longo de décadas. Em um período de cerca de 5 anos, a viabilidade econômica da geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis passa de difícil a impossível de justificar. É isso que acontece quando aparece uma bateria de $20. Não o preço de etiqueta de $20, mas o custo efetivo de $20 por quilowatt-hora quando se leva em conta a vida útil. Todos os argumentos contra as energias renováveis, todas as objeções técnicas, todos os cenários de semanas nubladas, todas as questões sobre carga base, tudo se resume ao custo do armazenamento. E esse custo simplesmente despencou. Se você gostou desta matéria e quer ver mais conteúdo como este, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a próxima. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta para vocês. Se as baterias se tornarem baratas o suficiente para armazenar energia solar por semanas a fio, o que vocês acham que acontecerá com a indústria de combustíveis fósseis? Deixem suas respostas nos comentários.